Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Palavras da Mesa, aqui do CFCLBN do Cinesp. E hoje nós temos a honra de conversar com a professora, doutora Vanessa Bortolucci, sobre um tema muito interessante, que é a arte tumular. Nós vamos primeiro falar do currículo dela, mas eu vou dar uma resumida, professora, senão a gente vai ficar uma hora aqui falando só do currículo, né? Então, professora Vanessa, historiadora da imagem, da arte e da cultura, graduada em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestra em História da Arte e da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas. Possui pós-doutorado pelo Departamento de Letras Modernas da FFLCH USP e atualmente é docente nas seguintes instituições: Centro Universitário Assunção, Unify, Faculdade Casper Libero e Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, hoje nós vamos ter uma oportunidade de ampliar o nosso conceito sobre a arte, sobre qual é o espaço da arte, né? E também a gente vai poder trazer até nessa conversa um pouco da nossa concepção sobre o cemitério e sobre como a gente lida com a morte, né? Culturalmente falando, né? Bom, eu sou Alcina Carvalho, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos e estou usando uma camisa branca. E agora eu vou passar aqui para o meu colega e meu professor, Jean. Bom, meu nome é Jean Siqueira, eu sou um homem branco, de cabelos compridos, amarrados, grisalhos, um cavanhaque comprido, branco também. Eu estou com uma camisa preta. Vanessa? Olá, eu sou Vanessa Bortolucci, sou uma mulher branca, de cabelos bem curtos, castanho claro, olhos castanho claros e estou com uma camisa branca. Só eu de preto, para falar de arte tumular. E nós estamos numa biblioteca, né? As paredes são azuis e atrás da gente temos uma estante com vários livros. Bom, Vanessa, vamos lá, né? A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, mas temos muita coisa para conversar com você, para esclarecer, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho de você, né? Como que você chegou nessa intenção, né, de estudar arte tumular. Bom, eu comecei do meu gosto pela história. Então, é um começo, assim, um pouco chavão, né? Eu sempre quis estudar história e fui fazer faculdade de história. Na verdade, eu queria trabalhar ao final da minha graduação com Idade Média, mas por outros motivos ali não deu certo e entrei na área da história da arte. E trabalho com vanguardas, trabalhava e trabalho com arte moderna, enfim, esse pessoal. E eu ficava um pouco curiosa em relação aos currículos mesmo. Então, aquilo que os professores traziam para a gente na sala e o que ficava principalmente de fora. Então, essas coisas de ficar mexendo em livro, em biblioteca. E como a minha pesquisa era uma pesquisa sobre escultura, eu vi nos livros lá, aqueles livros gigantes de história da arte e tal, que tinha um capítulo só de escultura tumular. E eu achei aquilo fascinante, porque as estátuas, achei elas belíssimas, assim, aquela coisa. E fiquei, né, um pouco encafifada, porque eu não via isso numa aula de história da arte, né? Claro que depois algumas respostas foram se apresentando diante de mim ao longo do meu percurso profissional, mas eu guardei aquilo ali no bolso, né? Eu falei, olha, é algo que eu tenho interesse e, enfim, em algum momento, quem sabe, da minha vida. E depois que eu terminei o mestrado, terminei o doutorado, comecei a lecionar aqui em São Paulo e comecei a dar aula no Museu de Arte Sacra. Eu dou aula como autônoma, ali a gente tem um cardápio, digamos assim, de cursos livres e a gente tem uma liberdade de escolher os temas dos cursos livres. Então, um dia eu lembrei que tinha essa coisa de, né, poxa, eu quero propor algo novo, algo diferente, o que eu vou fazer?
E aí eu pensei, será que vai dar certo propor um curso de arte tumular? Será que... Ou seja, eu já estava vindo de uma ideia pré-concebida, né? Porque é um gosto meu, mas enfim, será que tem outras pessoas que vão responder favoravelmente a isso? Será que tem gente que também gosta disso? E aí eu propus para a coordenadora lá, responsável pelos cursos, e acabou dando certo. Foi um curso, esse primeiro curso foi em 2016, com 2 turmas às sextas-feiras. Eu achava, inclusive, que a turma da tarde ia dar certo, a turma da noite não, porque eu fiquei pensando, quem que vai numa sexta-feira à noite falar sobre arte tumular? Assistir... Depois da meia-noite. Não, terminava antes da meia-noite, mas era uma coisa de... agora que eu estou contando isso, né, que eu estou com essa oportunidade, que aliás eu tenho que agradecer o convite, né, de vocês, antes de qualquer coisa, e acabou dando certo, mas eu tinha uma visão de que talvez, sei lá, né, as pessoas não vão querer, vão achar algo um pouco mórbido demais. E acabou dando certo e o curso é periodicamente oferecido. Então, eu acho que no Museu de Arte Sacra, acho que já foi uns 7 ou 8 cursos de artes tumulares. Eles sempre se repetem, online, presencial, um curso mais longo, um curso mais curto. E foi isso. E em loco também? No cemitério? Em loco também. Antes da pandemia, antes de irmos, né, no online, né, no home office, a gente terminava o curso era dado nas salas de aula, porque eu trabalhava muito com simbologia tumular, arquitetura tumular, história, né, nesse sentido. E a nossa última aula era levar os alunos no cemitério e para que eles pudessem observar em loco as simbologias que a gente tinha trabalhado em sala. E era, claro, talvez a parte mais interessante, porque muitas pessoas nunca tinham entrado no cemitério por N motivos, ou porque, né, enfim, o mais óbvio, né, não tinha ocorrido nenhum, ainda bem, né, nenhum falecimento, nenhuma, mas a maioria era, por que eu vou fazer justamente, né, por que eu vou entrar no cemitério se não tem nenhum ente querido enterrado ali, e mesmo que esteja, né, por que eu vou lá, né, então são aqueles lugares que você não entra, você sabe que existe na cidade, mas você não entra. As pessoas têm medo, né, de que vão vir carregadas com os espíritos. Medo de barata ninguém tem. Não. É a única experiência que eu não fiz ainda na minha vida, fazer a visitação à noite, os passeios à noite, os clubes de cinema que existiam também. Acho que a Consolação durante um tempo fez isso, porque o chão meio que se movimenta, né? Então aí já é um problema para mim. Aí quando se movimenta no chão, se movimenta pra cima, tá bom. Exatamente. Mas essa coisa mesmo se você tem uma série de temores em relação ao cemitério, à noite complica tudo. A noite é um complicador, né? Qualquer galho que encosta em você na sua blusa. Exato. Já é problemático. Todos os sons são diferentes. Na verdade, os sons são os mesmos, mas eles estão muito mascarados por buzinas, pelo dia a dia das cidades. Mas você ressignifica o som de noite, porque a noite já vem com toda aquela simbologia, né? A iluminação também é bem mais reduzida, né? Tudo. Parece que debaixo do sol as coisas são um pouco mais seguras, pelo menos em relação aos espíritos, né? E esse medo, culturalmente falando, da onde ele surge? No Ocidente, né? No Ocidente aqui o nosso foco. Vamos falar do Ocidente. É o medo dos mortos, né? Medo das manifestações espirituais, medo do intangível, medo daquilo que você não tem controle, uma ideia do que é bom e do que é mal. Uma ideia que, na verdade, é toda uma tradição judaico-cristã, né? De que
os espíritos, os fantasmas, eles nunca são benéficos, né? Eles são maléficos, eles vão fazer mal. E eu acho que aqui tem muitas coisas, né, que a gente poderia problematizar, mas eu penso que se trata principalmente do não controle, né? Eu, como historiadora, gosto de pensar muito nisso. É lógico que existe um grande percurso da história do medo, né, no Ocidente. Estou pensando no Jean Delumeau, aquele livro maravilhoso dele, que ele vai contar a história do medo no Ocidente, né? Bem dentro da história das mentalidades, né? Trabalhar com esses conceitos. Mas eu acho que, a partir do momento que o mundo foi colocando uma grande ênfase na questão da razão, né, no olhar científico, né, num mundo cada vez mais carregado de método, tudo aquilo que escapa à razão, tudo aquilo que escapa ao método, tudo aquilo que escapa ao científico, ou pelo menos a uma ideia muito fixa de ciência, virou um locus do medo. Né? Então, é uma sociedade que se pauta muito pelo racionalismo, que se pauta muito por uma sociedade de etapas, né? Dentro de uma lógica positivista e dos grandes sistemas aí de pensamento. O que eu não controlo? Existem... Eu também penso que nas gerações anteriores à minha, eu também faço esse contrapeso, porque da mesma maneira que eu falo isso, eu fico pensando nos meus avós que tinham medo e respeitavam o medo e meio que aceitavam esse medo. Porque uma coisa é você ter medo e aceitá-lo, reconhecê-lo, e eu acho que essa é uma grande discussão que o Philippe Arrier faz. O Philippe Arrier é um historiador muito importante também, e ele fala dessa coisa ele coloca isso em termos de morte, mas a gente poderia entender também em questão ao medo, né? O medo que você reconhece e o aceita, e ele diz, esse é o medo domado, é a morte domada. O problema está em você reconhecer o medo, mas não aceitá-lo, vê-lo de uma forma extremamente maléfica para você, prejudicial para você, sendo que é uma emoção como várias outras, assim. Mas eu acho que muita coisa que a sociedade não conseguiu controlar de alguma maneira foi tudo para essa grande baciada no medo. Mas da mesma maneira que o capitalismo é uma coisa tão bem feita, eu diria, que transforma o medo em produto. Aí já é outros 500, né? Tudo, aí você né? transforma o medo em produto, o medo vende, e talvez dessa maneira você exerce o controle sobre o medo de alguma maneira. Que eu acho que é o que tem a ver com caveirinhas, com esqueletos, com caixõezinhos e todas essas coisas. Né? Tudo vira uma grande mercadoria. Tudo vira, né? A mercadoria é como se fosse um tomar posse, né? Então, quando você toma posse, parece que os medos se atenuam. Ou se atenua, ou você alimenta esse grande monstrengo, né? Porque aí você pode usufruir dessa presença de medo. Mas aqui é lógico, né? Estou falando de muitas questões e fugindo da sua colocação inicial. O medo, ele tem muitas nuances. O medo que um homem ou uma mulher do século XII, do século IX tinham, dificilmente é um medo nosso do século XXI. Né? Os medos, eles mudam. Mudam, né? Alguns permanecem. Medo de morte, por exemplo. Não dá para dizer que o homem medieval temia menos a morte do que o homem de hoje. Sim. Isso não tem... Né? E a morte é cheia de tabu, né, Vanessa? Então a gente evita de falar sobre ela, né? A gente sabe que ela está lá como se estivesse num cantinho, e isso é bem complicado também, né? É bem complicado. Porque... Só os vivos podem falar de morte. Exatamente. Mas já começa daí, né? Essa complicação toda, né? Lembrei do presidente do Monty Python, né? Que eles estão fazendo um debate, aí eles chamaram as pessoas para falar sobre a vida após a morte. Você já viu que estão os mortos lá? Aí ele fica aguardando o debate acontecer, mas o debate não acontece, porque os mortos, o pessoal do Monty Python fazendo coisas sensacionais. Né? Para mostrar realmente esse absurdo de que não tem como você, né, imaginar determinadas coisas. Assim. Existe um limite, as coisas são feitas para os vivos, né? Então, essa coisa do cemitério, da estátua, também, né? Aquilo ali é para o vivo, aquilo ali não é para o morto. Para emprestar, né, esse culto, essa relação ainda com o que foi
e com o que ele não sabe, que acho que o medo está muito ligado a isso, né? Acho que assim, Né? a gente tem que elaborar alguma coisa aí, né? De que maneira eu vou elaborar isso? Elaborar um medo, e qual medo a gente está falando? Então aqui é um medo específico, o medo da morte e tal. Elaborar a ausência, né? Como que eu lido com a ausência, como que eu lido com a perda, como que eu materializo isso? Eu preciso de uma marcação. Né? O ser humano desde o começo precisava de uma marcação, você precisa marcar um terreno ou a tua pele, né? Você tem que marcar. A marca assinala alguma coisa ali. Né? Coisas que existiam e não existem mais. E o cuidado com o resto mortal parece ser muito antigo, né? Identificado inclusive entre neandertais, né? Ou seja, a ideia de os primórdios do cemitério, de você, de certa maneira, armazenar, guardar ou cuidar ou designar um lugar especial para o corpo, para a ossatura, para aquilo que restou, né? Esse é um negócio, essa é uma coisa muito incrível, assim, que são muitas culturas e muitas maneiras de lidar com isso, né? Às vezes eu fico pensando se a gente retorna, né, o máximo possível que é permitido para a gente retornar. É lógico que as primeiras experiências, né, dos nossos lados, bem dos nossos antepassados, são, né, que nada ali está elaborado no sentido, ou seja, você percebe que algo mudou, você não está mais em algo que está animado ali. E que você percebe que vai sumir, de uma maneira não muito agradável, mas você percebe que aquele corpo vai sumir. Então, e você não quer que suma. Preserva, né? Então, como preservar? E aí é lógico, tem todas as questões culturais, climáticas, às vezes o clima faz esse trabalho para você. E preservar como? Porque aí tem que pegar também o sentido das palavras e deixar esse sentido bem elástico. Como que eu vou preservar? Para algumas culturas, o real preservar está na mente, está na memória, está na descendência, né? Está na ideia do sangue. Então, eu preservo o corpo do meu pai a partir do que já é o meu corpo, e que vai continuar num corpo de um descendente meu. Ou então, né, não, a questão ali é com aquele corpo. Então, como que eu faço? Eu enrolo, eu queimo, eu enterro... Eu faço uma estátua. Pois é, eu mumifico. Porque... ou então eu reproduzo realmente esse corpo, como você falou. Então, ele fica ali no material mais durável. E essa é uma coisa, por exemplo, que os europeus não entenderam muito quando eles vão no grupo do Fang, que é um grupo étnico do Gabão, na África, e eles não conseguiam entender porque os Fang fazem esculturas de madeira, estatuazinhas de madeira, e fazem as libações, banho com óleo de palma e tal, porque aquilo ali é um rito funerário. E os Fang é um grupo nômade, então quando eles se deslocam, eles deixavam as estátuas, largavam no caminho, mas levavam os ossos do falecido, né? Porque o que era importante levar era os restos, né? Os vestígios daquele corpo. As estatuetas não, elas tinham cumprido a função ritualística ali. De transição, eventualmente, para um outro plano. Exatamente, né? Você fez ali a homenagem, né? Os ritos funerários, as estátuas ficam. E os europeus não entendiam muito bem por que você estava desprezando uma estátua. Mas rapidamente eles também deixavam isso de lado, porque a madeira não era algo que, né, era do interesse deles. Mas aí são outras questões, né? Eles davam muito mais importância para o que era de metal e tal. Isso faz a gente entender, por exemplo, como para muitos grupos étnicos africanos, o branco é a cor da morte, porque o branco é a cor do osso. Então você tem, né? Se você está vendo o osso, é porque você, né? Com muita, né? Alguma coisa aconteceu, né? Uma fratura exposta ali. Sentido, né? Pois é. Ou então, até mesmo quando eles viram os primeiros europeus, né? E nós éramos vistos como espectros, porque somos brancos. Então éramos vistos como espíritos. Né? Imagine, eu sou extremamente branquela, eu seria uma alma penada, Gasparzinho. Né? Interessante isso, Vanessa, de você ter falado, porque eu inclusive brinquei aqui no começo falando da minha camisa, que é uma camisa preta, justamente pelo fato de que nós vamos falar do tema tumular. De onde vem essa associação no Ocidente
da cor negra com a morte? Porque o branco faz todo sentido nas culturas não europeias, né? Está associado justamente com o esqueleto, com a ossatura. Mas e o preto? É bem dentro insisto, né? É bem dentro de uma cultura judaico-cristã mesmo, muito mais até pelo cristianismo, dessa associação do negro como treva, como sombra, e a morte, né, ela é tão cheia... Falta da luz, né? Falta da luz, exatamente, e a morte vai ser tão carregada, né, dessas características negativas que você tem, a morte como esse fechar de olhos, e quando você fecha os olhos tudo fica escuro, muito medo do que virá, então essa coisa da danação, da condenação, do juízo final e o que vai ser, e o preto parece que se transformou numa cor que dá conta de tudo isso, né? Mas é uma coisa muito louca, porque o branco também... o branco é uma cor de muita ausência, né? Sim. Quando eu esqueço uma palavra, eu não falo que deu preto, eu falo que deu branco, ou seja, eu fiquei totalmente... Na presença de uma luz total também nada seria visível, assim como na ausência dela. Exatamente, mas acho que tem muito aí dentro da tradição do cristianismo, né? A tradição ocidental, né? De associar muito ao inferno, a ausência de luz mesmo, uma coisa de treva mesmo. E eu acho que daí para você ter uma visão muito estereotipada, né, de assombração, de fantasmagoria, é um pulo, né? Aí vai. Mas o fantasma sempre está no E lençol o branco. fantasma está no lençol branco. Não está no lençol preto. Então, muito mais adequado. E toda essa questão simbólica a gente leva lá para o cemitério quando a gente vai observar as obras de arte que estão lá, né? Porque você leva muito da sua sensibilidade, né? Do seu entendimento, da sua cultura para analisar essas obras que estão lá. E aí eu fico pensando nessa dificuldade, né? De entender o cemitério como um local de obra de arte, porque no senso comum o local da obra de arte é dentro do museu. Sim. Né? Sim. E aí, quando você... Ou seja, é uma questão espacial, né? Ou seja, aí quando você chega no cemitério, né, e traz toda essa... Tudo isso que você colocou, né? Aí como que você se deixa aquilo de lado para observar a estátua como obra de arte, que acho que é muito esse olhar que o pesquisador traz, né? O pesquisador, ele não está lá imbuído de uma religião, né? Ou está vendo um ente querido, né? Está lá com esse olhar acadêmico, pesquisador. Mas eu acho muito difícil, né? Essa é a minha... É difícil porque você tem um trabalho em camadas aí. Sim. A primeira coisa é a transformação, né? Um alargamento, eu acho, dos conceitos de arte também, um alargamento da ideia do museu. O museu é uma instituição, né, que tem o seu auge aí no século XIX, fechado. Então era um espaço, como você falou, era um espaço que legitimava um determinado conjunto de materialidade como arte. Então era uma coisa do tipo, tá dentro do museu... então é arte, então eu posso levar essa caneca lá para dentro do museu do Champ para fazer com o mictório, isso, certo? Porque ele estava ali dando essa provocada. Sim. Né? Então, o espaço, e isso é muito louco, porque o museu acaba sendo visto como um espaço sagrado, portanto. Né? Ele se reveste de uma certa característica. Confere um estatuto ali do objeto. Então você coloca ali, pronto, se está no museu... Se está no museu é porque existe um respaldo institucional que diz que aquela materialidade é uma obra de arte, ok. O que aconteceu, eu vejo que é um movimento de transformação do próprio conceito, como falei para vocês, de museu, né? O ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, ano passado redefiniu o conceito de museu. Né? Justamente por isso, porque o museu não é mais visto como era, como aquele lugar de, primeiro, de coisas velhas. Não, isso sempre foi uma bobagem e por favor, não pensem nisso, né? Mesmo porque a gente tem hoje museus muito diferentes na sua abordagem. Museu de diversidade sexual, Museu do Amanhã. O que é o Museu do Amanhã?
Né? Museu trabalha com conceito. Museu de língua portuguesa, então não é aquele museu cubo branco, por Interativos, exemplo. Interativo. Né? E o museu começou também a perceber, as instituições também começaram a perceber que elas estavam extremamente fechadas em si próprias e que era necessário que se revisasse, né? Se construísse um diálogo social que não estava acontecendo ali. Né? Então hoje você tem questões de acessibilidade e o que significa o acesso, todas essas coisas e tal, mas o museu parou e pensou que as minhas paredes têm que ser paredes permeáveis, né? Eu tenho que dialogar com o lado de fora também, né? Isso foi uma transformação e tanto, porque o museu teve que rever as suas próprias práticas, sua prática educativa, seu tratamento de acervo, sua curadoria, que história, que narrativa, né? A gente fala tanto de narrativa hoje, quais narrativas agora tem que ser, né? Ou seja, o museu tem que fazer um olhar crítico do interior, ele tem que se olhar criticamente. Isso fez também que outros lugares na sociedade se revestissem de características museológicas, das quais o cemitério faz parte. O cemitério não é um museu no sentido, né, burocrático de classificação, digamos assim, mas um cemitério ele pode assumir qualidades museológicas, uma vez que ele está ali envolvido com as questões patrimoniais. A cidade pode, né? A cidade inteira pode, né? A cidade toda pode. Então, às vezes a gente vê na internet, olha, cemitério, museu a céu aberto e tal. São. Então, essa transformação do museu fez com que a sociedade também pensasse, bom, então a arte também está fora do museu? Sim, a arte está fora do museu. Nos monumentos, problematizando-os ou não, polêmicos ou não, os monumentos, né, eles estão, tudo que está na epiderme da cidade, né, no metrô, né, nos lambilambes, né, nos grafites, né, na microarte que eu gosto de falar, né, da tipografia. Você tem ali uma série de manifestações artísticas. A própria arquitetura, né, da cidade. A própria arquitetura, né? A própria arquitetura. Tanto que, ultimamente, né, muitos museus estavam convidando artistas para fazer intervenções do lado de fora do museu, porque não é só do lado de dentro, não é uma coisa só do interior. E tem mais, né, para a gente pensar nas questões que são as que, né, as centrais aqui da conversa, que é a questão do cemitério. No cemitério você tem artistas que, em geral, o público está acostumado a ver em outros contextos, né? Então, pensar no Brecheret, né, no Nicolas Rollo, no Galileu Emendabile. Você tem ali um grupo de pessoas que estão fazendo estátua acumular. Aí você começa a pensar, mas essa galera, por que os caras faziam estátua acumular? Porque é trabalho. É trabalho, e né? quem contratava, né, Vanessa? Quem contrata, quem contrata, né? O cemitério, se a gente fica na cidade de São Paulo. Pois é. Muito bem pago, né? Muito bem pago. Eu gosto de falar que o cemitério é uma coluna social, né? O cemitério é uma coluna social, é uma revista ali de celebridades que diz o quem é quem. E tanto que o que a gente vê hoje no Consolação, na Necrópole, no Araçá, Quarta Parada um pouco menos, mas ainda tem, não existe mais, não é uma prática que existe mais hoje. Hoje nós morremos sozinhos em lugares como hospitais, né? No início do século existia uma cultura muito mais frequente, né, de você morrer em casa. Esse era o medo do homem medieval. O homem medieval tinha medo de morrer fora da sua cama, junto com os entes ali, né? Sendo abraçado por eles. Agora a gente... Às vezes fala, mas que coisa baixa astral de falar tal, mas a grande maioria das pessoas, ricas ou não, morrem em hospitais, em quartos, morremos sozinhos, né? Esse é um ponto, sei que não muito agradável de se dizer, mas isso é um fato. Mas nós também temos um olhar social hoje que passa pelo seguinte, né? Onde nós colocamos o meu recurso? O meu recurso vai para onde? Nós queremos
nós estamos muito mais, numa sociedade muito mais rápida, muito mais imediatista. Então a gente quer viajar, a gente quer consumir, a gente quer viver, né? O vivo tem que viver, eu acho que é exatamente isso. Mas não é mais parte da nossa cultura a gente pensar em eu vou separar parte do meu recurso para fazer um mausoléu, uma estátua. Isso é um dado cultural que se transformou. Nós não temos mais isso. Né? Isso não tem mais espaço por N motivos. O primeiro é que é altamente caro, como vocês falaram. Né? Desses 3 cemitérios que eu mencionei, as obras são feitas ou em mármore ou em bronze. Tem lá um granito, mas pensem, né? Você precisa também de uma equipe de pessoas que saibam esculpir. Nós vamos perdendo, não é que a gente desaprende, mas aquilo que não se faz mais com tanta frequência, você não, a gente não tem mais o escultor do retrato. Não temos mais isso também. Então tem uma questão de custo, uma questão de você encontrar um profissional e nós lidamos com a memória da morte de outra maneira. Sim. Hoje nós já estamos numa sociedade onde você pode ali numa rede social, no Facebook, ter uma página em memória, né? Você coloca lá um tom de sépia, se você quiser, e aquilo vira um memorial. Nós temos uma virtualidade nesse sentido. Não, é muito custoso, eu acho que saiu de moda mesmo, porque era uma moda. Na São Paulo, a gente tem que lembrar disso, uma cidade rica no começo do século, café, indústria, estão num polo rico do Brasil. As famílias poderosas, ricas, elas querem continuar mantendo. Exato. Né? O mausoléu é a última morada, é a tua última casa, né? O túmulo do Matarazzo são metros e metros, né? Até o subsolo. Aquele mármore foi trazido da Itália, os artistas são importados. Então, eu fui Matarazzo, por que eu vou ficar, enfim, o que você fala de vala é uma coisa muito triste, né? Porque você tem a ossada da galera do Perus, né? Todas aquelas pessoas de Perus que estão ali ainda esperando, de todo um cuidado e tal. Então, todas essas palavras, né, de medo, de morte, de cemitério, de corpo, elas conduzem uma só, que é a ideia da memória. Né? Então, assim, por mais que nós não temos essas práticas de arte tumular hoje, mas nós temos outras práticas em relação à memória. A memória, nós não perdemos nossa relação com a memória, não podemos, é inimaginável que essa relação se perca, mas a gente elabora a nossa memória de outras maneiras, de outras formas, né? Acho também que o cemitério não é mais aquele lugar que se frequentava com muita frequência. Sim. Eu falei frequentar com frequência. Está cada vez menos. Sim, né? as São pessoas... em datas específicas, né? Como e mesmo dia, assim, um dia especial para a pessoa finados, que está ali enterrada no finado, né? ou datas como o dia dos finados, ou outra data. Ou finados, ou uma data mais específica, mas nós não visitamos mais os cemitérios como 2 gerações antes de nós o fazia. Tanto que aquilo que você mencionou no começo, eu mesma não tinha entrado nos cemitérios com muito menos frequência quando eu comecei a dar aula de arte tumular. Que aí eu comecei a visitar mais e eu mesma fui também, né, elaborando, observando e tal. Então são aqueles lugares que, né, você sabe que existe, mas para que eu vou entrar? E é o que você falou, né, Vanessa? O cemitério é uma reconstituição também dessas desigualdades sociais. Né? Se você pegar o cemitério da Consolação, que inicialmente eram sepultados pessoas escravizadas. O primeiro sepultado ali foi um escravo. Né? Pessoas vítimas da varíola, que teve um surto aqui em São Paulo. Né? E como depois acabou virando um status social mesmo. Exatamente. E essas covas, né, elas foram sendo simplesmente deixadas de lado, né, sucumbidas literalmente. A manutenção delas, né, também. Exato. Não é só a construção, tem uma manutenção. Sim, para dar espaço para essas estátuas aí, né, de status social mesmo. Mas a gente também não pode negar, né, que tem valores sensíveis também ali, né?
E que quando você se depara com uma arte tumular, você também está carregando isso, né? Você também está analisando isso, né? De uma... Sim, assim, olha, tem toda, né, a gente entra como pesquisador, como professor, sim. Então é lógico que primeiro que eu acho que é um movimento que está cada vez mais frequente, tem muitas pessoas interessadas no patrimônio cemiterial, muitas, e que fazem trabalhos muito incríveis, né, de cuidar de toda essa questão, né, patrimonial e tal. Mas tem coisas que são muito interessantes de observar, porque você vai lá, aí você começa a reconhecer, né, porque existem estilos, existem simbologias, existem significados ali, alguns que são bem literais, e que continuam na nossa cultura, como uma ampulheta, por exemplo, né? Uma ampulheta com um par de asas. Pô, aquilo ali é muito antigo e continuou. Então você sabe que é o tempo que passa. Isso é fácil. Isso é fácil. O tempo voa. Aí você vê lá o alfa e ômega, ok, porque tem a chama também é fácil. Tem a chama, né? Mas tem a tocha também de ponta-cabeça. Tem a âncora, né? Então, às vezes é uma questão só de dar um toque, assim, porque a simbologia não é uma coisa tão hermética. A simbologia parte de uma verdade. Ela parte principalmente de objeto, ela vai partir da função do objeto. Então, o que serve uma âncora? Para que serve uma âncora? A âncora serve para que uma embarcação não fique à deriva. Assim, então, por que ela é um instrumento de fé e de esperança? Porque a esperança e a fé que mantém você firme em alguma coisa. Você não fica espiritualmente à deriva. Pronto, acabou. Né? Tá resolvido ali. Túmulo de criança que tem lá os cordeirinhos, os querubins. Mas eu me lembro de ter visto um bem bacana, que era um botãozinho de rosa. E o talo estava partido. Então a ideia era justamente isso, né? Se morreu muito jovem, não floresceu. Não desabrochou, que é um termo que às vezes fala, né? Tem 15 anos, né? Aquela coisa mais velha guarda e tal. Então, a gente perde um pouco de algumas simbologias, por quê? Porque a sociedade muda, simplesmente isso. Como que numa sociedade frenética como a nossa, se existiria espaço de você saber a simbologia de 20 tipos diferentes de flores, como os vitorianos e ingleses faziam? É impossível. Certo? Não se acomoda numa lógica de tempo e dinheiro, por exemplo. Não adianta, violeta significa isso, anêmona. Quem vê uma anêmona hoje? Quem vê uma peônia ao vivo? Né? A nossa experiência é uma experiência de reprodução das coisas, né? Não tem como. Então, isso é bacana de você ir e ver todas essas simbologias. Eu acho que é uma oportunidade também das pessoas verem, quando elas chegam perto, às vezes, de algumas obras e tem lá a plaquinha da casa de fundição fulano, e aí tem lá rua direita, e aí tem o telefone, e o número do telefone são 4 dígitos apenas. Então você aprende, caramba, o número de telefone só com 4 dígitos, o que era a cidade de São Paulo? Entender os imigrantes, né? Pois e os imigrantes italianos, todas essas casas de fundição, as marmorarias, ou seja, eu gosto muito, realmente. Junto com toda essa coisa da simbologia, eu sou muito fascinada por essa coisa do trabalho, porque tudo ali, o que está por trás, né? Quem está por trás, é trabalho humano, né? É gente que construiu, que trabalhou, pôs tudo aquilo de pé. Existe na Consolação, inclusive, um mausoléu só do sindicato dos chapeleiros. Olha. Então, assim, quando morria alguém e a família não tinha condições, os amigos do trabalho cuidavam daquele defunto. Então, você tem ali um senso de comunidade mesmo, de união pela classe. Né? É muito incrível. As pessoas, eu falo das pessoas, mas eu tô junto, tá? A gente fica fascinado de poder ver, olha, isso é do início do século, isso é de... Você vê lá os números já mesmo desgastados na pedra, 1800, você fala, caramba, 1800, né? Que é antigo, né? É antigo. E você está vendo ali
algo que permaneceu. Aí você entende a simbologia de pedra, né? A pedra é essa marcação, pedra dura mais, e também vai desmistificando um pouco, né, de que, poxa, saí do cemitério viva, não aconteceu nada comigo. Mas eu tenho que chegar em casa, tomar banho, lavar toda a roupa. Sal grosso. Entro no cemitério nem morto, né? E tem páginas muito incríveis nas redes sociais, no Instagram. Essa é uma... Sim, sérias, né? Páginas sérias. Fora do Brasil, eu vejo principalmente os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, porque eles têm ali... isso está começando. Eu acho que nós ainda não. É um pouco diferente ainda aqui no Brasil. Mas existem cemitérios na Europa que eles estão dentro do itinerário turístico das pessoas. Não existe essa coisa de... sabe? Tem muitas e muitas coisas, né? Eu já conheci pessoas que... eu não vou entrar no cemitério da Consolação, Deus me livre e tal. E aí vai pra Argentina, visitei a Recoleta. Então mas é porque é fora e tal. Mas porque lá tem obras maravilhosas, eu falo aqui também. Mas tem aquela cultura de, sei lá, você tá na hora do almoço, comprou um sanduíche, onde que eu vou comer? Qual que é o lugar que eu posso comer? Não é dentro do cemitério, né? Dentro do cemitério, dentro do cemitério, é um lugar seguro que tá ali, entendeu? Então é muito comum você ver mães com carrinho de bebê, pessoas no horário do almoço comendo um sanduíche ali, tirando uma soneca, dando simplesmente uma parada. E o Père Lachaise tem isso, o Montparnasse tem isso, o Highgate, onde o Marx está, né? É um lugar, inclusive, que as pessoas vão. Claro que tem isso também. Por que você vai no Père Lachaise? Históricas, né? Atraem visitantes. Retrato do Dorian Gray, agora deu um branco. Oscar Wilde está lá no Père Lachaise, o Jim Morrison, então aquela coisa de, né, culturas populares. Então, as pessoas que morreram no Joelma, por exemplo, né? Você tem as 13 almas, você tem muitos santinhos milagreiros que a própria cultura constrói, né? Tem uma lá, esqueci, é de uma moça que quem passa no vestibular vai lá e põe a plaquinha. Então você vai, as próprias pessoas vão colocando camadas ali que não estavam originalmente ali, não era, e você não é uma perda de controle, na verdade é assim, o tempo vai passando e você vai ressignificando o lugar. Sim. Vai ressignificando o lugar. Assim como tem pessoas que acabam olhando o cemitério ali como um lugar mau. E ok, é um significado que eu estou dando. Mórbido, né? Ali. É um lugar mórbido. O que eu vou fazer no cemitério? Cemitério, não é? E até mesmo por uma crença, né? Isso eu nunca tive problema, mas eu falava muito para os alunos, né? Olha, não importa no que você acredite ou não, isso inclusive eu nem quero saber e eu não falo também, mas vamos pensar pelo menos em questões de patrimônio, então não sente no túmulo, né? Essas coisas você tem que tomar o cuidado e tal, mas também por uma ideia de respeito, né? Claro. Existe alguém ali, ou se você quiser usar o verbo do passado, existiu alguém que esteve vivo, né? E que passou por muitas coisas que você está passando, provavelmente. Embora eu goste de brincar, aqueles mausoléus têm todo tipo de simbologia, né? Acho que duas coisas. E às vezes os alunos falam, nossa, essa pessoa era realmente muito religiosa. Não sei. Não sei, porque existe uma coisa entre o que você é, o que você foi e como você quer que te lembrem. Né? Como alguém quis que você fosse lembrado. Exato, porque nem sempre. É uma decisão, né? Exato, nem sempre é uma decisão do falecido. Às vezes o cara fala, eu não quero nada. E aí a família, não, mas imagina, que absurdo. Tem que pôr alguma coisa ali, né? Então nem sempre esse é o grande, né? Esse sujeito tem Cristo, tem cruz, tem Nossa Senhora, tem anjo, tem. Não sei, foi uma pessoa ética. Realmente crente, não sabemos. Agora, o que ele quis que as outras pessoas vissem? Que ele era um sujeito devoto, temente a Deus, etc. Importante, né? Vanessa, você aqui, a gente falando sobre arte tomular, muito foi falado sobre a escultura,
né? Que, claro, o Sim. estatuário todo. Tem a dimensão também arquitetônica, né? Que alguns mausoléus você Sim. literalmente entra neles, né? Eles são pequenas Sim. construções. Do ponto de vista de gênero artístico, além disso, alto relevo, baixo relevo, pintura. Tem algumas O que a pinturas. gente botaria de gêneros artísticos além desses que já foram aqui mencionados? Muito bem. Tem, o que predomina em 90% é a escultura. A escultura, ela resiste melhor à ação do tempo, ao ar livre, né? Então você tem ali, tudo bem. Eu falo para os meus alunos que o que dura mais, um papel, ou o papelão ou a pedra? E eles vão direto na pedra, mas depende, né? Se eu descuidar de uma peça de pedra e cuidar de uma peça de papelão, a peça de papelão vai durar muito mais do que a pedra. Então, a priori, a pedra dura mais. Então, por essas questões, a escultura é muito usada, mas a partir do tempo avançando, a gente tem muita pintura em azulejo, existem alguns desenhos que são postos. Eu não posso esquecer da fotografia. A fotografia substituiu muito o busto de mármore, de bronze, né? Fotografia muito nas lápides, pequenininhas, né? E tal. Pode encontrar um pouco de mosaico, porque mosaico também, né, os ladrilhinhos assim. Sim. Os túmulos foram ficando mais standard, principalmente. Vitrais também, agora lembrando do mosaico, também já vi vitral. Tem vitral também, tem um pouco de esmalte, mas essas são vidro quase nunca, porque vidro é complicado, né? Pode frágil, ser, é bem mais frágil. Então você tem ali um predomínio muito maior de estátua. Agora, de estilo, tem muita coisa de renascimento, muita coisa. Se eu for voltar cronologicamente, Egito sempre tem alguma coisa, principalmente na década de 20, porque na década de 20, em 22 se descobre a tumba do Tutankhamon, né? Pelo Carter e o Carnarvon. Então vai ter uma egiptomania pelo mundo, assim. Que vem os filmes de terror e toda essa coisa. Então, é moda. Década de 20 é meio moda Egito. E Egito é eternidade. Todo mundo vai pensar em eternidade. Todo mundo quer ser eterno. Não eterno no sentido do Drácula, eterno no sentido, né? A imortalidade, ok. Não a imortalidade do além, como da não aqui nação. na Terra, né? Exatamente. Aqui na Terra não tem. Exatamente. Posto que não dá, né? Aí tem sempre aquela coisa de colocar uma esfinge na constelação, ou então uma pirâmide. Então o Egito Antigo tem muito dessa atração. Eu sabia disso, que curioso. Tem lá, a Consolação tem um, inclusive que tá... Não eram famílias egípcias, nem nada disso. Não, nada disso, é um gosto mesmo, porque às vezes a gente fica, né, pesquisador tem essa, às vezes o cara tá lá queimando a mente, tentando entender, às vezes não é simplesmente um gosto do cara. O cara gosta de Egito, por quê? Não sei, gosta. Não é meu, Põe. Pronto. Aí você fica lá tentando teorizar. Por isso que eu falo para os alunos, olha, a gente trabalha com um macro, agora cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Teve um aluno uma vez que me apontou uma sepultura que não tinha nada, era um blocão de granito, que tinha apenas o nome da pessoa. E ele virou para mim e falou assim, tá vendo, não tem simbologia. Eu falei, quem disse que não? A ausência de qualquer componente plástico, figurativo, também é uma simbologia tão forte quanto. Você pega uma pedra totalmente lisa, aquilo ali tem tanto significado quanto um monte de tocha, de rosa, e de flores, e de vasos. Né? Então você tem muito do Egito, tem muito de Grécia e Roma, porque Grécia e Roma é legal, porque sim, porque é a Roma do imperador, é clássico. Clássico não tem erro. Clássico é eterno, né? Por isso que é clássico. Clássico é eterno. Você está falando de grego e romano antigo? 2023 ainda se fala dos caras. É eterno, eu também quero. Mausoléus, né? Eu já vi muita estrutura escolhida. Né? E Idade Média, embora a Idade das Trevas, não façam isso em casa, não reproduzam isso para vocês, por favor. Mas Idade das Trevas? Idade das Trevas não. Idade Média às vezes tá dando um banho na gente aqui, de 1000 a 0.
em algumas questões, mas principalmente o gótico. O românico não, o gótico naquele sentido de catedral. Então tem uma lá na Consolação que é uma mini catedral, né? O sujeito importou também mármore de Carrara, né? Um mármore mais caro e tal, para fazer uma mini catedral. É quase uma catedralzinha gótica. Então o gótico é um gosto aí e em geral os mais tradicionais oscilam nesses, mas você tem muito eclético, tem muita mistura ali, porque aí é aquela questão, né? O que fulano gostava? E aí mistura, eu quero um pouco disso, tá pagando? Então eu quero um pouco disso, pronto, um pouco né? daquilo. Ah, mas ele adorava rosa, então vamos pôr uma rosa. Ah, mas ele era devoto, não esqueça que ele era devoto do santo, então coloca lá o santo. E pronto. Mas, Vanessa, você falou, né, dessa ausência, e aí me lembrou sobre a estátua Interrogação, né, que é do Francisco Leopoldo. Francisco Leopoldo e, assim, Silva, grande artista. Isso. E assim, só retomando, né, para quem não conhece a história bem rapidamente, né, é uma história de amor, né, com muitas aspas mesmo, né, que é uma história de feminicídio. Isso que é o fato, cuja né? escultura foi feita para o assassino, né? Isso que, né? Então, assim, só para quem não conhece a história, você vai me ajudando, Vanessa, se é que é isso mesmo. Tinha uma moça, uma imigrante italiana, Nenê Romano, muito bonita, né? Que se tornou uma meretriz. E que, por causa disso, era atacada pelas outras mulheres, né? Sim. Porque a culpa sempre é da mulher, nunca é do homem. O homem comprometido aqui ia até ela, mas a culpa era dela. E aí ela era atacada pelas mulheres e homens, né? Da época. E ela chamou um advogado, né? Por conta de um corte, né? Que ela foi vítima e etc e tal. Por outra mulher, né? E ela chamou esse advogado, que agora me fugiu, Moacir Pisa, que é nome de rua em São Paulo. Exatamente, que é homenageado, né? E esse Moacir Pisa, lógico, se apaixonou por ela, se apaixonou também com muitas aspas, né? Se apaixonou por ela e ela falou assim, então, não dá pra você ter ciúmes de mim, porque eu sou uma meretriz e eu quero continuar sendo meretriz e cada um com seus problemas, né? Ela não quis mais ficar com ele, né? Não quis mais ficar com ele. Bom, então se você não será minha, não será de ninguém, aquela velha história, né? E ele assassina, né? Dá um tiro nela e um tiro nele. E ele, como era uma pessoa, né, rica e etc e tal, então foi... Exato, então foi os amigos, né? Os amigos que encomendam essa escultura, que é a escultura do porquê, o ponto de interrogação, mas é um porquê não no sentido de por que mataram a Nenê, mas por que um homem como ele tira a própria vida. Ali, exatamente. A indignação é com o suicídio de um homem que tinha tudo, digamos assim, né? Que tinha um nome, e não a morte da Nenê, que aqui... do que eu me recordo, o corpo dela não foi nem reclamado, foi para assar, acho que tá sem placa, sem nada. Então é uma ausência total. Esse é um negócio muito maluco, por isso que é importante que se conte a história, por isso que eu falo que é cada caso um caso, porque você tem ali, né, você tem uma obra Art Deco, inclusive, aquela uma obra lindíssima Art Deco, de uma mulher, né, fazendo aquele ponto de interrogação, né? Então você tem toda essa parte plástica da história da arte, mas você tem ali uma história de São Paulo, uma história de gênero, uma história de costumes, você pode contar um monte de coisa ali, a partir daquele túmulo em específico, né? Então, muitas vezes as estátuas vão contar uma versão, histórias, né? Muitas histórias, não apenas a questão do estilo, não apenas a questão plástica, né? Mas ver como que... E eu volto para essa questão da memória, né? Qual é a memória, né? Você tem um nome, cada nome de rua. Sim. Então você tem ali várias maneiras de lembrar de Moacir Pisa, mas ela
E assim, né, você acaba, a coisa é tão maluca que você precisa mencionar o nome dele para lembrar dela. Você não se construiu histórias autônomas, né, no final das contas. Ela está sempre vinculada, né? Vai estar sempre vinculada. Nesse sentido, o relacionamento dos dois não terminou, né? Sim. Então, um negócio maluco isso, né? Eu acho que o cemitério, o que acaba comprovando? Que você tem uma seleção também. Quem merece ter um túmulo? Quem merece ser lembrado? Quem merece ter uma estátua ali? Né? Uma personagem importante. É público, né? Pago. Então é de novo aquela questão de... Exato. E também pelo fato, né, dela ser uma moça que não era bem vista. A moça de família, né? Porque tem mulheres estereótipos, né? Tem mulheres importantes enterradas ali, né? Você sobe um pouquinho lá, tô com consolação na minha cabeça. Você vai, porque a do porquê tá um pouco mais para baixo, você sobe um pouquinho, você vai encontrar a Olivia Penteado, né? Uma grande patronesse das artes, inclusive com escultura do Brecheret, né? Mas ao mesmo tempo você tem lá, e aqui eu não tenho que mencionar, mais pra frente você tem a Tarsila. Sim. E esse é um negócio muito louco, né? Porque eu acho que depois dessa última exposição que o MASP fez sobre ela tal, parece que a família colocou pelo menos uma plaquinha, deu uma arrumada, porque você ia lá no cemitério e você via... muitas pessoas perguntavam, né? Porque o Oswald tá lá, Mário de Andrade tá lá, e você pensa, cadê a Tarsila tá aí, tá, beleza, onde ela tá? E você não tem um lugar que tá lá, Tarsila do Amaral, não sei o quê. Você tem família Stanislau do Amaral, que quem conhece a história dela vai saber, mas que é um túmulo bem... Do ponto de vista turístico, pouca informação. Mal cuidado, parecia abandonado, entendeu? E eu me lembro que na época é um negócio muito louco, porque a Tarsila já foi perfume de marca famosa aqui do Brasil, né? Tarsila já vende, você tem um produto, já é um marketing ali. E o túmulo estava lá, abandonado, por quê? Porque ninguém vai no túmulo, entende? É diferente, é uma cultura realmente que não existe aqui no Brasil. Você fala, pô, eu sou fã do Oscar Wilde, eu quero ir no túmulo dele. Jim Morrison, sou fã do Jim Morrison, eu quero ir no túmulo do cara, né? O que às vezes aqui, o que talvez a gente pensaria em, ok, tudo bem, não estamos na França tal, mas seria diferente você achar que, eu quero comprar o disco, que é importante, claro, não estou dizendo que não é, mas existe uma cultura em outros lugares, é disponível, é acessível ver o túmulo desse camarada, então eu vou lá. Eu acho que no Brasil existe às vezes uma coisa do tipo, se ninguém está indo e se ninguém vai, por que eu vou cuidar? Eu vou cuidar daquilo que é mediaticamente atraente, que as pessoas vão muito. Só que é o seguinte, tudo é patrimônio. As pessoas indo ou não indo, tem que ser cuidado. E eu acho que ali, né, e por quem? A família que administra, né? Então é por isso que é sempre uma questão um pouquinho polêmica aí, porque o cemitério não pode assumir responsabilidade. A gente via alguns túmulos, eu vi um muito abandonado, muito, cheio de plantas, e a gente ficou muito encafifado, porque, nossa, olha só a família e tal. Mas aí a gente deu uma afastadinha nas plantas, e a gente viu que tinha umas simbologias muito antigas ali, católicos, então os três cravos, né, da cruz de Cristo, tinha uma caveirinha, tinha um alfa e ômega, e tinha 1800 ou da Consolação em 1858, acho que era 60, 70, então o que provavelmente aconteceu ali? Morreram todos os descendentes, né? Todo mundo morreu, ficou ali. Né? Aí é lógico que veio a prefeitura, ver se caducou, né? Então faz uma exumação, tem algum resto mortal ali, deixa novamente então, aberto para uma compra tal. Então, esse é um abandono de um tipo. Né? Agora, se todo mundo
compra a caneta do artista, a ecobag do artista, vai fazer selfie diante da obra do artista e ninguém vai no cemitério, Pois sei é. lá, não capitaliza, entende? Eu acho que tem uma coisa aqui, não é? Que look que eu tenho, aceitou? Não é? São questões aí, mas eu acho que são questões que têm que ser ditas e aí depois colocar É o ali bônus uma placa. se quer, então, né? E o ônus ali do cuidado não, né? Não, porque não vende, aquilo ali não vende. Então é por isso que eu acho que às vezes no Brasil tem essa coisa, ninguém tá vendo, então deixa quieto. Por que eu vou investir dinheiro em manutenção, né? Mas talvez em fazer o processo contrário, ninguém está indo porque não é cuidado, porque talvez a gente sabe que quando passa a se cuidar, as pessoas vão. Uhum. Essa é né? Isso é verdade. Assim como você vê um lugar super limpo, você fica inibido de jogar algo no chão, é isso. Tá lá bem cuidado, as pessoas vão. Sim. Claro que você tem todo um trabalho de uma política pública, educacional, pedagógica. Que é isso que eu fiquei pensando. Pô, por que isso não é trazido na sala de aula? Né? Por que os meus professores... Eu vou falar de arte tumular, só falava de Michelangelo, né? Michelangelo fez os túmulos lá do Júlio II e não sei o quê. Né? E foi aí que começaram as minhas instigações. Não, eu ia falar sobre essa coisa que a gente estava falando da arte tumular, de como às vezes ela pode causar esse estranhamento, né? Nossa, a arte do cemitério, arte tumular. Mas existem tantos objetos históricos dos mais ricos e venerados que nada mais são do que arte tumular. Sim, pirâmides do Egito. Exatamente. Você sabe que teve um aluno uma vez que falou assim, credo, estudar arte funerária, Deus me livre, eu falar de morte. Eu falei, você estudou Antigo Egito na escola? Estudei. O que eram as pirâmides? Sim. Estudou e gostava, né? Aquilo é arquitetura funerária. Estudava e gostava. Aquilo é arquitetura funerária. Então, o início da tua trajetória escolar foi provavelmente um dos exemplos mais manjados de arquitetura. Isso, e tantas outras, de outras civilizações. Vários. Assim, essa coisa que as pessoas falam assim, credo, não quero nada, quero saber de nada de morte. Eu falei, putz, então você não pode ver a pietada do Michelangelo, que é uma mulher, é uma mãe segurando o cadáver do filho morto de 33 anos nos braços. Né? Ou então, Coliseu, que morreu de gente ali, cristão, não cristão. Então, eu entendo, por isso que é importante você trazer essas questões para... Opa, é verdade, né? Você colocar às vezes a gente precisa de um segundo olhar para as coisas, um terceiro olhar para as coisas, falar, opa... E mesmo, né, Vanessa, com essas propostas de visitação nos cemitérios, né? Eu sei que na Consolação tem, mesmo que seja pelas histórias de terror, né? Sim. Mas embora talvez até perpetuem, né, essa questão, né, de afastamento, de afastamento, né? Mas assim, tem muita coisa para ser estudada, né? Tem muita coisa para ser estudada. Eu acho que assim, você quer... onde eu vou estudar a história do Brasil? Eu vou estudar a história do Brasil em todos os lugares. Bibliotecas, arquivos, ruas, arquiteturas, também os cemitérios, né? Por que os trocadilhos infames, né? Você está mantendo vivo uma determinada ideia de morte, você está mantendo vivo uma determinada ideia de cemitério, e até mesmo as pessoas que têm essa aura, né? Porque aí tem essa coisa quando se fala do terror romântico, né? Dessa coisa do gótico, e as pessoas gostam dos cemitérios e usam os cemitérios, inclusive, para manter uma ideia viva. E provavelmente muito da ideia vitoriana, inglesa, né? Da Rainha Vitória que vai passar o resto da vida vestindo preto. Tem N coisas aí. Mas eu fico pensando, por exemplo, né, Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma vila lá de Santo André, lá da minha cidade, né? Uma vila ferroviária onde você não chega de trem. Pasme, né? Você chega de trem lá do Expresso Turístico da CPTM e volta e meia tem essa polêmica, né? Porque Paranapiacaba tem lugares muito descuidados e maltratados. Agora tem alguns projetos de restauração, mas eu fico pensando às vezes, o sucesso turístico de Paranapiacaba é por causa do abandono. Esse é um negócio maluco também, né? Porque no imaginário do horror não é o cemitério visitável e arrumado, é o cemitério abandonado. O cemitério abandonado é o pior ainda. Ele tem a névoa ali, né? Ele tem toda... porque aquela coisa assim, por que alguém abandona o cemitério? Fala uma coisa assim, quando o Felipe Arrier explica sobre a história do cemitério, ele fala que cemitérios começaram atrelados à igreja, porque você tinha um cara lá que era um beato, né? E aí você ia lá e enterrava aquela pessoa. E as
pessoas ao redor sabiam da fama daquele sujeito. Aquele sujeito tinha curado alguém, tinha feito alguma espécie de milagre. Então, sei lá, morre um ente querido meu. Eu quero enterrar do lado desse cara. Esse cara é bom. E dentro de uma igreja, Pois é, mas aí que tá, você vê isso, né? O que começa primeiro o enterro. Aí vai aumentando, porque aquele lugar fica santo. Eu sou santo. Se eu toco essa mesa fica santa, certo? Sim. Então as pessoas vão sendo enterradas ao redor daquele sujeito. Aí vem alguém e fala, pô, mas eu preciso pôr um lugar de oração aqui. Aí se cria uma ermida, uma pequenina igreja. Aí ela cresce. E aí você tem essa ideia de uma igreja. Só que eu não quero ser enterrado lá de fora. Porque aí você cria a lógica do dentro e do fora. E ferrou, fica mais complexo ainda. Eu quero primeiro veio o cemitério, depois a igreja? Sim, primeiro veio em geral a questão de enterrar. Depois vamos fazer uma capela, vamos fazer um lugar de oração aqui. E aí começam as pessoas mais poderosas, mais influentes. Eu quero ser enterrado próximo do altar. Não tem lugar próximo do altar, é como se eu estivesse escolhendo um assento em algum lugar. Então vou pegar desse lado, vou pegar do outro, até que chega uma hora que não cabe mais. E aí tem todas as questões sanitárias, dos miasmas, higienistas e tal. Por isso que o pessoal não queria ir para o cemitério de jeito nenhum, né? Por isso uma resistência danada, quero continuar dentro da igreja, enterrado dentro da igreja. Exato, e ainda se enterra, né? Eu tenho uma amiga que está professora comigo no Museu de Arte Sacra, ela estava em Portugal e tem algumas cidades em Portugal onde ainda se enterram na igreja. Mas, por exemplo, qual que é o pior pesadelo para o homem medieval, principalmente, mas isso continuou? É aquele lugar onde só tem um sujeito enterrado. Por que ninguém quer enterrar ninguém ali do lado daquele cara? Isso aconteceu com o Lee Oswald, quando o Lee Oswald matou o Kennedy. A mãe do Lee Oswald, ficou durante muito tempo procurando um lugar onde se pudesse enterrar ele, porque nenhum cemitério queria o sujeito. Assassinou o presidente e tal. E aí ela achou chama Lake Rose, eu não me lembro onde é, se é no Texas, não me lembro mesmo. E aí, enterraram naquela tradição, né, mas sem estátua. Então tem lá a placa do nome dele, que aí uma estátua seria complicada, né? Poderia se colocar? Poderia, né? Poderia. Mas ela, por todo esse problema ali, ela fez algo mais discreto, então tem o nome dele, nascimento, morte, tinha, né? Porque num dos aniversários da morte do Kennedy, alguém foi lá e destruiu a placa. Então, a placa atual é apenas o nome Oswald. Não tem nenhuma data, nada. E não tem ninguém enterrado, nem aqui, nem do lado, nem do outro. Ninguém quer colocar alguém que você ama do lado do assassino do presidente. No site do cemitério, eles nem dão um mapa para dificultar o acesso à lápide do Oswald. Então, é um lugar maldito ali. É o cemitério é um lugar maldito ali. Enterra lá volta, né? Não tem ali ninguém, não vai ter ninguém ali do lado. Esse é um negócio muito louco, porque isso começa desde a Idade Média. Tipo, por que aquele cara está enterrado sozinho ali? O que aquele cara fez? Suicida não pode entrar nesse suicida, nem pensar. Fica para fora, né? É um pouco do que a gente estava conversando nos bastidores, né? Sobre o Mussolini, né? Também. E que o Mussolini está, né? No mausoléu, lá em Predápio, onde ele nasceu e tal. Mas você vai, por exemplo, algumas... isso encontra-se no Nordeste, encontra-se em Salvador, aqui no Brasil. A gente encontra muito em Roma. Eu tenho que terminar, né? Tenho, né? Agora passa rápido. Apenas uma questão, porque muitas dessas lápides, muitas dessas estátuas, elas vão ser usadas no final do Império Romano para construir as igrejas católicas. Então, tem muita igreja em Roma que você olha para uma parede e vê um monte de textinhos e tal, e você chega perto, é tudo lápide. Porque é material, é matéria-prima, certo? Dane-se, tinha alguém ali? Paciência. Agora a gente vai construir. Marmorita cara, agora a gente vai construir a igreja, exatamente. Agora, deixa eu te perguntar da música impassível, né? Eu preciso ver sua opinião sobre a música impassível. Que a gente está falando, né, dessa questão espacial mesmo, né, do local, né, da obra de arte. E essa música impassível, que acho que depois você pode explicar para a gente, né, porque que ela foi colocada no túmulo da Francisca Júlia, né, da poetisa Francisca Júlia, por uma questão de família, né? Acho que foi uma questão de família mesmo. Família. E por que foi transferida, né,
para a Pinacoteca e o que você acha disso, né? De pegar uma arte tumular e simplesmente colocar no museu, né? Arte tumular a gente tem em museus, tem muita coisa que é funerária que está em museu justamente por esse motivo aí, de não deixar que a estátua sofresse, por estar exposta, né, sofresse as agressões do tempo. Mas essa foi uma decisão da família e também da Sandra, né, do Brecheret, né, de trazer a peça original para a Pinacoteca, ou seja, adotar a peça de um caráter... Aquela peça foi vista dentro de um olhar mais tradicionalmente artístico, digamos assim. Aí ela foi trazida para a Pinacoteca e no lugar foi colocada uma cópia lá no cemitério do Araçá, que até então, recentemente, por se tratar de uma cópia, e cópia não é algo negativo, tudo que a gente conhece dos gregos a gente deve aos romanos, por exemplo. Mas eu acho que por ser uma cópia, por que tinha um galho tão gigantesco de árvore que cobriu durante tanto tempo a estátua? Se fosse original, será que essa árvore estaria ali ou não? Enfim, isso, né, tem algumas questões aí. Por que não as outras do Brecheret, por exemplo? As outras são originais, o grande anjo, os 2 pares de anjo que estão lá na necrópole, é Brecheret, né? Até o Leopoldo e Silva, que tem estátuas no Trianon, né? O Galileu Emendabre lá do obelisco do Ibirapuera. Então, assim, você está falando de nome outro, né? O Ricardo acabou de falar do obelisco, né? Só isso. Então, ali foi uma situação específica de olhar para aquela peça e falar, ó, ali é uma obra de arte, eu quero que... Ou talvez foi vista pela própria família do Brecheret como o ponto alto, o ponto máximo do trabalho dele. Aí são questões de família. Assim como existem as da Tarsila, existem essas. E tá lá. Eu não sei quem vai para a Pinacoteca, ou seja, entre Pinacoteca e Cemitério da Consolação, as pessoas tendem a ir mais frequentemente na Pinacoteca. Então você entra em contato com o original antes da cópia. Ok, isso não é um problema. É legal o museu informar ali que originalmente era uma peça, aquilo é uma estátua tumular. Ou seja, da mesma maneira que você olha para o cemitério e vê qualidades de museu nele, você olha no museu e você vê qualidades de memória, né? Ali. Museu, então assim, tem muita coisa tumular no cemitério que a gente não... Porque tem, né? Principalmente museus que trabalham Museu de história, né? Tem muita peça. Muita peça funerária, muita peça funerária. Então, naquele caso, se optou por fazer essa transferência, né? Transferência. No Araçá tem o túmulo do José Carlos Passe, um grande corredor, né? Que é o nome de Interlagos. As pessoas estavam... E ele estava, da última vez que eu fui, totalmente destruído. Totalmente destruído. A porta arrebentada, as fotos dele rasgadas, os vidros quebrados. É simplesmente o corredor que dá nome para o Autódromo de Interlagos. Então, é importante a gente ver, né, o que se valoriza, o que não se valoriza, onde a gente coloca a memória, onde a gente dedica a memória, quais são as materialidades que a gente dá mais atenção. E isso é importante, eu acho que como sociedade a gente fazer essa reflexão. Né? Tem algumas materialidades que elas são mais importantes e a gente cuida mais. Por quê? Quais são os motivos? Outras que são acessórios. Por que eu as vejo como acessórios? Porque cemitério é um lugar que ninguém quer estar. Eu acho uma resposta simplista, né, para a questão. Pode até ser uma das dimensões, mas com certeza não esgota, né? Com toda certeza não esgota. Você foi curadora, mudar um pouquinho aqui, mudar não, né? Eu vou pegar só uma outra vertente. Você foi curadora de uma exposição, né? Que eu marquei aqui para não errar. Arte tumular, imagens de uma saudade. Sim. Né? E aí eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, como foi a experiência, como que... Num desses cursos do museu, eu tive 2 alunos fotógrafos que
não são da área, uma é professora, outro trabalha num cargo administrativo, mas eles eram fotógrafos, são escritores também, e eles gostavam muito de ir aos cemitérios fazer as fotos dos túmulos, das estátuas, e é por isso que eles fizeram o curso. E aí um dia eu propus pegar essas fotografias dos dois e fazer lá no metrô Tiradentes, né, que é um espaço lá do Museu de Arte Sacra de São Paulo, uma exposição sobre as fotos deles, que acabou sendo uma exposição bonita, sensível, aberta ao público, né? Por isso que eu fiquei contente que foi no metrô mesmo, o espaço do metrô, mas que acabou assim, né? A gente teve até um momento no dia da inauguração de conversar com as pessoas, porque as imagens são imagens todas de cemitérios fora do Brasil. E eu tinha muito medo de que as pessoas falassem, você está fazendo uma coisa muito elitista, né? Só do italiano, só de Milão, mas é porque aqui no Brasil é proibido, né? O Cemitério da Consolação na época não queria que nenhuma imagem do museu pudesse ser utilizada. Então a gente teve, porque eles tinham muitas fotos dos cemitérios paulistas. Sim. Mas a gente não pôde usar por esses problemas, né? A gente sabe, aqui eu não estou dizendo nenhuma novidade, de que os cemitérios, a gente vê muito furto, e às vezes quanto mais imagem você divulga, você às vezes sem querer divulga uma condição complicada aí. Não sei agora como vai ser com as administrações, as concessões, enfim, como isso vai ficar. E foi uma exposição bacana, porque principalmente mostrar que tem estátua boa e de qualidade, e você pode estudar a história da arte, a história da cultura, a história da estátua também no cemitério. E é um museu importante, sim, continue indo, mas preste atenção nas estátuas fora dos museus também. Vai sem medo. Né? E também porque acaba sendo, por extensão, a história da fotografia, né? Sim. E N coisas, né, que a gente pode pensar. Lugares turísticos, né? Cemitério é um lugar turístico. Eu, quando viajo, eu sempre visito os cemitérios, assim, gosto justamente por essa questão da arte tumular e um pouco de curiosidade também de ver lápides. Né? Aí pode ser uma coisa mais difícil de explicar, mas ver as pessoas, o quanto elas viveram. É uma maneira de elaborar, assim, a gente só sabe lugar, a gente só se situa no tempo a partir dos mortos, né? A partir de quem nós só estamos aqui por causa deles, inclusive. Né? Tudo que está ao nosso entorno veio da mente de alguém de um dia que pensou, que passou. Então é legal ver, nasceu e morreu ali, nossa, viveu muito, nossa, viveu pouco. Para te dar essa variedade, essa complexidade de existência mesmo. E algumas vezes tem textos, né? Tem poemas. Saiu um livro agora nos Estados Unidos de várias lápides, bem americano, bem estadunidense, de colocar nas lápides receitas de brownie, de doce, de torta, de bolo, e isso aí uma publicação específica a partir de um Instagram de uma menina, porque tem Instagram só de jovens, jovem mesmo. Qual que é a missão dos caras? Os caras curtem ir aos cemitérios e limpar as lápides. Então eles fazem todo aquele trabalho meio com vaporeto, sei lá, de trazer aquilo que não dá para ler, então agora deixar legível. A vibe do pessoal é essa. E tem uma que começou a rodar os cemitérios. Matando e tá limpando. Pois tá limpando voluntariamente e tal, e depois eles fotografam todo o processo, filmam todo o processo. E essas lápides onde tem receita. Várias receitas. Várias. Da conversa, depois você me passa aquela ali do cemitério. Várias. Tem algumas coisas na internet que são montagens, então a gente tem que tomar cuidado e tal. Mas eu vi por exemplo, tem uma nos Estados Unidos que é um enorme pregador de roupa. Eu falei, será? Primeiro fui ver se era fato. É uma estátua que é um prendedor de roupa. E aí eu falei, não é aquela simbologia mais tradicional, mas eu quero entender. Porque às vezes a gente leva as coisas muito a sério, às vezes pode ser algo de bom humor. Tem uma cadeira que o cara colocou lá uma poltrona de concreto e um controle remoto. Tem joystick, tem carro. Porque a morte tem que ser de valor, né? É de valor para quem tá lá, né? Então, esta escultura desse pregador é o cara que inventou o pregador de roupa. Então, o cara fez a fortuna dele a partir disso daí, bicho. Então, tá lá.
Né? Por isso que a gente tem que olhar e falar, putz, tem de um menino também, acho que um chinês que morreu super novo, o sonho dele era ter uma Mercedes, não vou me lembrar aqui qual era o modelo, o pai mandou fazer em granito, em tamanho natural, o Mercedes, com todos os detalhes do modelo, tudo, tá lá, o menino. Bola, cadeira de roda, taco de beisebol. O cara gostava muito de pescar, tem lá o peixe, tem lá a isca, a vara de pesca. Eu quero. Como que ele gostaria de ser lembrado? Assim, né? E as lápides são muito engraçadas. Tem lápides também escrito bye, tem lápides escrito chega. É isso. Time de futebol. Tem muita. Essa eu já vi. Muitos times de futebol, os Estados Unidos tem muitas irmandades também, né? Então tem lá o clube dos leitores, então tem lá a organização, como os chapeleiros que eu falei, sim, né? Então você tem ali que conta um pouco de você. O que era de valor para você. O que era de valor para você. Está aqui, associado à sua lembrança. Exatamente. Ou seja, né, Vanessa, tem muita coisa, né, pra gente explorar, né, nos cemitérios. Precisava mesmo de uma política pública séria, né, e a gente também conversava um pouquinho antes sobre isso. É difícil a gente falar sobre promoção de cultura quando os nossos cemitérios foram todos privatizados, né, a administração foi toda privatizada. E a gente também comentava que saiu uma reportagem recente, né, que os serviços funerários aumentaram 400%. Então vamos pensar, para uma família que não tem o seu cadastro social ativo, né, no CRAS, porque ganham R$3.000, né, como que é fazer todo esse enterro, né, essa preparação do corpo, né? Então, como que fica esse valor que está muito longe de ser incorporado, por exemplo, aos salários dos funcionários e até da condição de trabalho, que é extremamente precário, porque são funcionários que lidam com a morte, né, e com várias religiões, com a morte e com a vida, né, porque as pessoas também estão lá, exatamente, né, exatamente. Com várias assim, religiões, com vários comportamentos dessas pessoas que estão enterrando os seus entes queridos, né? Então alguns relatam até casos de violência, né? Eles são agredidos fisicamente, verbalmente. Então assim, precisava de um olhar, inclusive psicológico para essas pessoas. O Estado garantir também, né, gratuidades, porque não é simplesmente privatizar, agora só pode ser enterrado quem paga. Existe uma questão também que cada vez menos se está enterrando, né? A cremação, que era algo que tinha meio que sumido, agora está voltando muito. Questão espacial também. Questão espacial, a gente tem hoje os cemitérios verticais, né? Isso está se transformando. Eu nem falo das propostas mais ecológicas, sustentáveis, por isso que ainda são nichos, coisas de Elon Musk, digamos assim. Tá bem distante, pessoas que têm muito dinheiro, muito poder e que se ele quiser ele pode ser, né, no espaço, as cinzas dele e tal. Não estou falando... porque existem vários projetos já, inclusive usar a matéria orgânica como geradora de lâmpada de LED e tal, mas eu ainda acho que isso é bem do campo ainda do projeto, da ficcional aí. Mas eu acho que você tem que garantir que aquela pessoa que não tem nenhuma condição financeira, né, você tem que cuidar também, não se cuida só da vida, né? Se cuida também, né, de quando você não estiver mais aqui. Então é um problema, isso é um grande problema. É o não ter onde cair morto mesmo, né? Levado ao pé da letra. E algumas coisas até se modificaram, estava ouvindo você falar, apropriadamente, inclusive, a gente não fala mais coveiro, ou a gente fala sepultador, porque o preconceito é tão grande. Eu falei coveiro? Você não, mas você me fez lembrar de que essa transformação ao olhar cemiterial também se deu com os funcionários, porque era
algo pejorativo também. Alguém Até falar. hoje eles são vítimas de preconceito, né? Tanto que alguns até relatam, tem pesquisas mesmo sobre isso, né? São. Que eles não saem Sim. do cemitério com uniforme. Sim. Porque eles são, sim, vitimizados, inclusive fora do Quando cemitério. eu fui tirar algumas fotos no cemitério da Consolação, o administrador veio falar comigo, porque ele queria saber, porque eu estava tirando fotos, aquelas coisas, aí eu expliquei para ele que era para um congresso que eu ia participar, e tinha eu estava fazendo as fotos e vi que tinha um moço, um sepultador, portanto, né? E você fica, né? As pessoas ficam achando, tem esse cara sozinho, está se aproximando, o que será? Só se ele tava lá mesmo, Pois se é. ele era real. Primeiro, mas assim que eu me certifiquei que ele era opaco, Tranquilo. que ele não era translúcido. Tá. Nossa, contou muitas histórias, né? Contou histórias de que aquela região ali tem vários prédios e várias pessoas já mencionaram, não aparições fantasmagóricas, mas portões se abrindo às 2, 3 da manhã, né? E carro que entra, carro que sai, porque vamos combinar, nós estamos em 5 na sala, né? 3 aqui, 2 ali, nós 5 não conseguimos levantar uma estátua de bronze maciço. É difícil, é pesado. Então não é um trabalho, ou seja, não é um trabalho que uma pessoa faz. É um trabalho de uma equipe, né? E não bastasse isso, as últimas vezes que eu levei os alunos no Araçá, não era nem mais uma questão de bronze rouba, porque o bronze derrete. Isso é bem histórico, vem lá dos romanos, né? Bronze você derrete. Por que você vai no museu se só vê estátua de pedra? Parece que os caras só fizeram estátua de pedra. Que pedra você pode reaproveitar, mas de uma maneira diferente. Bronze se aproveita do zero, né? Então o bronze tem menos frequência no museu por causa disso. Mas ultimamente eu acho que tem transcendido até a questão do furto de bronze e de mármore. As pessoas estão abrindo os túmulos para olhar as próprias ossadas e ver se não tem algum pertence. Eu faço sempre desvios, porque às vezes tem alunos, eu também não quero, eu virei uma esquina e um crânio, entende? Então, para procurar dente de ouro, aliança, enfim. Então não é garantido, né? Às vezes você coloca lá a letra, lá, nome, sobrenome daquela pessoa que você está entendendo, alguém vem lá, tira uma letra, tira outra letra, então não é garantia você construir também um enorme mausoléu com muito bronze, com muita ponta, porque aquilo aí também pode sumir. Sim. Não vai ficar lá, motivos, né? Não existe, na verdade, né? A gente volta para o óbvio lilante, né? Não há nada para sempre, no final das contas, né? Nem a pedra, nem o bronze, nem nada. Seja por uma questão de furto, seja uma questão de guerra. Se nós estivéssemos numa zona de guerra, um bombardeio, né? Ou um terremoto que teve agora como em Marrocos, ou seja, a gente está sujeito a todas as vicissitudes, né? Não é um bronze que vai garantir ali que a tua memória permaneça. Na verdade, quem cuida da memória é o corpo vivo. Não são, as coisas ajudam e muito. E as palavras, né? Porque essas ainda acabam tendo uma durabilidade maior, eu acho as palavras. Quando você incorpora, né? Esse incorporar, eu acho muito bonita a questão do Corão, né? Você não basta ter o Corão ali, você, né? O que os griots fazem, você decora, né? Ou seja, você põe no core, você põe no coração, né? Decora. Isso é uma coisa bonita, porque é o suporte orgânico que cuida. Mantém vivo e passa adiante, né? Por uma tradição oral, inclusive. Né? Fahrenheit, né? Fahrenheit, ainda que a matéria possa até desaparecer, né? O suporte material do texto. O suporte material, ele pode nos ajudar bastante, mas qual que é a garantia, né? A garantia maior é passar de geração em geração pela oralidade, por isso que a tradição oral é muito forte, né? Ainda é, sempre será, eu acho. Sim. Bom, Vanessa, já aqui a nossa equipe já está finalizando assim. É que passou muito rápido. Foi rapidão. Mas vamos falar aí da sua nova exposição. Não é de arte tumular, né? Não é de arte tumular. Isso, vamos explicar. Não é de arte tumular. Então, durante os meses de setembro, outubro, novembro, o Museu de Arte Sacra está lá, né, cuidando aí da mostra, que eu fui curadora junto com o professor Marcos Horácio,
Gomes Dias, de Cor e Alma, a cor na arte sacra. Então a gente trabalha com memória agora de estatuária que não é funerária, é uma estatuária para dentro das casas, nós também perdemos hoje a nossa ideia de estatuária, é coisa de jardim de ricaço, né? Jardim bonitão, não põe estátua dentro de casa, a não ser as de devoção, quem tem, não são aquelas estátuas gigantes, são estátuas menores, presépio e tal. Então, todos convidados lá para... É outra pegada, né? Trabalhar com a cor é um componente aí simbólico. Sempre carregadíssimo, né? Para a materialidade. Então, é isso. Vanessa, foi ótimo conversar com você. Nossa, eu que agradeço demais o convite. Toda vez que me chamam para... É sempre uma oportunidade de falar, né? Eu vou falar para quem? A gente tem que falar para as pessoas. Então, eu fico muito grata a vocês por lembrarem do meu nome e por terem tido a paciência de me ouvir falar. É um prazer. Então eu agradeço demais. E é um tema diferente, né, Vanessa? Assim, acho que é aquilo, você falar para as pessoas de arte tumular, embora a gente resgatou que está tão presente historicamente, mas vai causar um estranhamento inicial. E a gente poder falar disso ajuda um pouquinho a desmistificar. Pois é sempre uma oportunidade da gente fazer as pessoas, pelo menos, dar esse segundo olhar que eu falei. Olha, não vai te acontecer nada, vai dar tudo certo. Depois que as pessoas nos assistirem, elas vão visitar mais o cemitério, o impulso da visitação do cemitério. Tomara, porque aí eu acho que pode, né, a sociedade mostrar que sim, estamos interessados nessa parte da cidade enquanto memória, patrimônio. Claro. E aí, quem sabe, né, as políticas públicas também sejam mais cuidadosas nesse sentido. Professores usem arte tumular na sala de aula, pesquisadores, né? Isso aí é um trabalho educacional. Muito bom. Ótimo. Vanessa, muito obrigada. Aqui o Kleber e o Marcos aqui estão quase desligando o nosso microfone. Falando que a gente passou demais já. É o papo. Mas, desculpa! Não, foi ótimo. Obrigada mesmo, Vanessa. Obrigada, gente. Outras entrevistas com a Vanessa, com né, certeza. Voltarei. Faltou um monte de tema aqui que estava elencado que não deu nem para gente começar a puxar. Mas a gente tomara que sim. Muita coisa para falar ainda. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.